firme e forte até o fim. Quero pensar com vocês sobre isto. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, de 9 a 22. 2 Timóteo, capítulo 4, de 9 a 22. Hoje nós encerraremos os recortes da vida de Paulo, e o que leremos aqui são as últimas palavras deste grande apóstolo, palavras inspiradas por Deus, preservadas por Deus para nós. E nós vamos buscar aprender com ele qual é o segredo para alguém permanecer firme e forte até o fim. 2 Timóteo 4:9, por favor, Timóteo, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo, lá em Troade. Traga também meus livros, e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios a ouvissem, e ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja glória para todos sempre. Amém. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e à família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eubulo lhe manda lembranças, e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito, e que a graça esteja com todos vocês. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Quando a gente está começando a vida, quando a gente está engatinhando na vida, jovenzinhos ainda, geralmente não pensamos assim. Mas Salomão está coberto de razão quando ele diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Quem de fato acredita nisto? Pouca gente. Só quem já viveu bastante sabe que isto é verdade. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E para se chegar até o fim das coisas, é preciso, é indispensável a humildade da paciência. Paciência requer humildade. Não se chega até o fim das coisas quem é arrogante. Por isso Salomão, em Eclesiastes 7, versículo 8, e aqui eu leio na Nova Almeida atualizada, está cobertíssimo de razão. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência para se chegar até o fim das coisas é melhor do que a arrogância. O início das coisas é muito bom. As novidades, isso é tudo muito bom, é muito gostoso começar coisas novas, recomeçar. Mas o fim das coisas é ainda melhor.
porque o fim das coisas traz consigo os frutos de uma longa e dedicada caminhada. Persevere com fé para você ver. O fim das coisas é sempre melhor do que os seus inícios. Paulo, o apóstolo, que nós estamos estudando ao longo destes últimos domingos à noite, é do tipo que provou o fim das coisas. Aliás, o texto com o recorte da vida dele que nós lemos há pouco, e que temos para nós hoje à noite, nos conta os momentos finais dele, à medida em que o fim dele se aproximava. Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. No nosso último encontro com Paulo, nestes recortes, semana passada, Atos capítulo 28, ele estava preso pela primeira vez em Roma. Depois de 2 anos foi solto. Não sabemos exatamente o que ele fez nesse período de 2 anos, depois de ter sido solto, após 2 anos de primeiro encarceramento em Roma, mas o fato é que ele é trazido de volta, e neste segundo encarceramento ele ficará até o fim. De lá ele sairá para morrer. Eu tenho um trecho longo, não vou ler para vocês, para não tomar seu tempo, está aqui no meu esboço, estará no site, na igreja, mas um dos melhores biógrafos da vida de Paulo, John Pollock, no livro que a editora Vida publicou há muito tempo, não está mais em edição, o título do livro é O Apóstolo. Ele conta que a tradição narra que Paulo e Pedro ficaram presos em Roma, na mesma prisão, por 9 meses. E que depois os dois foram executados por Roma no mesmo dia. Pedro, a pedido dele, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi levado pelos seus carrascos, bem de manhã cedo, para um lugar mais distante. Como era o costume, ele deve ter levado diversas chicotadas até deixá-lo exausto de dor. E por fim, um dos carrascos arrancou sua espada e decapitou o apóstolo. Ou se cortava a cabeça de alguém com um machado, ou se cortava com espada, mas segundo este biógrafo, nos tempos de Paulo, o hábito estava sendo a espada. E assim foi o fim dele, humanamente falando. Mas Paulo perseverou até o fim, ele viveu com fé, com esperança, para provar que o fim das coisas é sim melhor que seus começos. Nós já estudamos, eu desafio você, eu encorajo você a voltar nesta série, se você não ouviu, está no nosso canal no YouTube, está no site da igreja, para você ver esses recortes na vida dele e se encorajar com ele. Porque nós vimos que Paulo era um homem de espírito indomável, ninguém o detinha, nada o detinha. Paulo era um homem de couro grosso e coração mole, ele era um náufrago salva-vidas, um portador de esperanças, alguém que só perseverou como perseverou até o fim, para provar que o fim das coisas é sempre melhor que seus começos, porque Paulo aprendeu de novo a recobrar suas esperanças em Cristo. Paulo fez de Cristo sua grande fonte de encorajamento. As palavras de Paulo na carta a Timóteo são bem picadas neste trecho que a gente leu. 2 Timóteo 4, de 9 a 22. Você percebeu que o apóstolo, nesse final, esse grande homem de mente teológica brilhante, o autor da carta aos Romanos, o autor da carta aos Efésios, o autor de Filipenses, Colossenses, 1 aos Coríntios, ele está escrevendo aqui, ou talvez ditando suas últimas palavras. E o que a gente tem aqui é um texto totalmente picado. É um texto para nós que descreve os seus grandes sabores dos tempos do fim e também seus enormes dissabores.
É um texto difícil de ser estruturado para nós apresentarmos algum tipo de ensino mais didático, expositivamente falando. Porque veja, a estrutura do texto é mais ou menos assim: fulano fez isto, cicrano fez aquilo, beltrano aquilo outro, você, Timóteo, faça assim, eu fiz assado, e por aí vai. No entanto, apesar de ser um texto todo em pedaços, eu costumo comparar esse texto com uma bela colcha de retalhos, feita com todo carinho pela vovó. Eu tenho a minha, de retalhos, inclusive, que me fazem recordar camisas que meu pai usou. Os retalhos estão lá. Vestidos que minha avó usava, os retalhos estão lá. Hoje é mais chique, hoje é patchwork. Mas o que temos aqui é um texto, uma colcha de retalhos, linda, colorida, com estampas, com as cores mais diversas entre dores e delícias. A narrativa de Paulo nos permite concluir o seguinte: quando você pega esse texto e tenta entender qual era a motivação de Paulo, e leva em conta todo o contexto geral da carta, de segunda carta ao Timóteo, você descobre desde o início que Paulo quer uma coisa: Paulo quer encorajar Timóteo, Paulo quer que Timóteo chegue até o fim. Paulo não quer que as dificuldades da vida, as decepções com as pessoas, as dores do ministério, o façam parar e desistir. Por isso que ele toma essas últimas palavras, essa última parte da sua carta, sua despedida, e apresenta tudo isso. Por quê? Porque ele quer encorajar Timóteo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Timóteo, por mais difícil que seja o ministério, por mais difícil que seja a vida do fazedor de discípulos, o Senhor Jesus é totalmente confiável, é suficiente para nós. O ápice desse trecho que lemos são os versos 17 e 18. E veja onde está o centro da mensagem deste texto. 2 Timóteo 4, 17 e 18. Todos me abandonaram, verso 16, ele terminou dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente. E por que o Senhor esteve ao lado dele? E por que ele deu forças a ele? Paulo diz: para eu poder continuar anunciando o evangelho com plenitude, a fim de que todos os gentios ouvissem o evangelho. Percebe por que Deus sustenta a mim e a você até o fim? Deus nos sustenta até o fim para nós vivermos anunciando plenamente o evangelho. Não é para a gente ficar tirando férias na velhice simplesmente, e desfrutando e gozando de tempos de descanso, por melhor que sejam, e deve ter sim seus momentos para descanso. Mas quando Deus nos sustenta até o fim, como sustentou Paulo, Ele nos sustenta a fim de anunciarmos as boas novas plenamente, para que todos ouçam o evangelho. E de que forma Deus fez isso? Olha o verso ainda, o verso 27. O Senhor que esteve ao meu lado o tempo todo, mesmo quando todos me abandonaram, esse Senhor me livrou da boca do leão. Que leão é esse? Que leão é esse? Olha o que ele diz no 18. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno. Que leão é esse? Da boca do qual Deus arrancou Paulo? O diabo. Qual é o outro texto bíblico que nos fala que o diabo fica como um leão ao nosso derredor, tentando tragar a nossa fé? 1 de Pedro 5, de 6 a 11. Os sofrimentos são as presas do leão tentando tragar a nossa fé, engolir a nossa fé, levar-nos à apostasia, ao abandono da fé. E Paulo está dizendo: Timóteo, o Senhor me livrou da boca de Satanás.
Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. Essa é a mensagem central desse trecho. Paulo quer conferir esperança a um jovem Timóteo que jamais poderia parar de acreditar que Deus nos sustenta até o fim para a gente fazer discípulos, para a gente ganhar pessoas com o Evangelho, para a gente alcançar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, para eu e você sentirmos a força dessas palavras tão belas aqui, 2 Timóteo 4, 17 a 18, a gente precisa colocar em tela alguns dos tipos deprimentes de acontecimentos que foram pintados pelo próprio Paulo em torno dessas palavras de fé e de esperança. Essas palavras de fé e de esperança, versos 17 e 18, que constituem o coração desse trecho, talvez até o coração de toda a carta, que desde o início Paulo foi dizendo: Timóteo, não pare de pregar, não tema. Então, para a gente entender a beleza deste trecho, a gente tem que ficar face a face com as dificuldades de Paulo, com as tristezas de Paulo, e também ouvir seus gritos de esperança que estão contidos nessa passagem. Então nós faremos o seguinte: nós vamos ver três grandes problemas que podem nos afastar de Cristo e da igreja e da fé. E geralmente são os que mais nos afastam. E no final fazer as considerações sobre como Paulo conseguiu recobrar de novo fé, esperança e amor e perseverar para ver que o fim das coisas é sempre melhor que os seus começos. Primeira coisa, e na medida em que a gente cresce como igreja, e na medida em que a gente se desenvolve como igreja, e na medida em que a gente encoraja a igreja a ser uma igreja de relacionamentos, o que Paulo nos ensina aqui é fundamental para nós. Primeira coisa, Paulo fala das dificuldades do relacionamento cristão. Como é difícil relacionar uns com os outros, não é mesmo, gente? As dificuldades do relacionamento cristão. Duas coisas principais seguram alguém na igreja. Duas coisas. Quais são elas? A pregação e pessoas. A boa pregação, a pregação bíblica e saudável, a pregação centrada em Cristo e o bom e saudável relacionamento com pessoas, essas duas coisas juntas, palavra e pessoas, alcançam e alicerçam pessoas na comunhão da igreja. Esta é a mais pura verdade. Pergunte a alguém: o que te trouxe à igreja? Uns vão te dizer pessoas, outros vão te dizer a pregação. Uma igreja, agora, essas duas coisas, elas não podem andar separadas. Uma igreja não pode ser só pregação e também não pode ser só pessoas, porque uma igreja que só tem uma boa pregação, mas não cultiva relacionamentos interpessoais saudáveis, edificantes, encorajadores, dificilmente vai manter seus membros. Só púlpito sem pessoas não segura membro. E se segurar os membros, esses que ficam só no púlpito ou com o púlpito, sem pessoas, eles não vão crescer em saúde. Porque os relacionamentos interpessoais são para a nossa santificação. O fruto do Espírito só é possível de ser vivido em comunhão. Leia a lista do fruto do Espírito e veja se é possível viver aquilo sozinho. Igreja só com púlpito e sem pessoas em relacionamentos saudáveis, intencionais, discipuladores, cumprindo os mandamentos de mutualidade. Se essas pessoas ficarem, elas não crescerão. Elas se tornarão céticas, cínicas, críticas e não reproduzirão.
Porque nós precisamos da exortação, do encorajamento, da edificação, do discipulado, de vida na vida, em aplicação presencial, em aplicação pessoal ao coração das pessoas, de uma forma que tudo que é destilado do púlpito e entra na sua vida, você reparte com outros. Por isso existe a igreja, dentre tantas outras coisas. Então, uma igreja só com púlpito e sem pessoas não tem muito sucesso, no bom sentido do termo. Mas o inverso também é verdade. Uma igreja que só cultiva bons relacionamentos e não tem púlpito bíblico, não tem púlpito cristocêntrico, não passa de um clube de associados. Uma igreja que só tem gente boa em relacionamentos, mas não tem um púlpito focado nas escrituras, até mantém alguma membresia, mas dificilmente vai produzir crescimento e transformação profundos na vida das pessoas. Por quê? Porque os membros não receberão o alimento para se nutrirem e também reproduzirem fazendo discípulos. Então a igreja precisa de palavra, a igreja precisa de pessoas em relacionamentos intencionais, onde nós nos exortamos e nos encorajamos mutuamente. É disto que a gente tem falado todo domingo, quando temos tido ceia este ano, estudando o nosso pacto. Vamos prezar pelo púlpito da igreja, pelo púlpito bíblico, centrado em Cristo. Mas vamos também cultivar relacionamentos discipuladores. Vamos construir pontes para chegarmos no coração das pessoas. E vamos sim trazer essas pessoas para um convívio mais íntimo, onde você poderá destilar na vida dela aquilo que você tem recebido de Deus. Fale de Jesus, anuncie Jesus, aplique a sua vida na vida dos outros. Que os outros vejam, diante dos olhos deles, a sua vida encarnada de evangelho. E que eles recebam da sua voz e da sua vida o evangelho que penetra o coração deles e transforma eles. Portanto, segundo a Igreja Batista em Goiânia, meu apelo é: vamos ser um povo da palavra e vamos ser um povo que se importa com pessoas, a começar dos visitantes. Não permita que ninguém de rosto diferente do seu ou dos seus amigos que entrarem aqui passe desapercebido. Não deixe um sair sem seu aperto de mão, seu abraço, seu cuidado, seu carinho. Na hora da comunhão, não se contentem em se assentar nas mesas e não ter lugar para ter alguém diferente. Vem cá, você está nos visitando, senta com a gente, queremos você. Nós não podemos deixar que pessoas entrem e saiam daqui desapercebidas. E também no seu dia a dia. Sexta-feira eu fiquei muito feliz, nós tivemos de novo mais de 50 jovens, começamos a fazer a transmissão do estudo bíblico de sexta, numa live no Instagram, e sabe quantas pessoas assistiram? 109 pessoas. E aí veio um visitante, o Mumuca trouxe o visitante, ele veio hoje cedo, à noite ele não estava. Rapaz, um doce de gente, você olha para ele a priori, você fica com medo, porque tem tatuagem, uns brincos na orelha, você fica assim, isso é o dono da boca de fumo. Mas um menino com sede de Deus, do Maranhão, veio para cá, fazendo faculdade, e trabalha numa sorveteria no Bueno, ali no Chiquinho. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu conheço quase que uns 10 daqui. Tudo chupa sorvete lá. Falei, então você me dá um nome de cada um deles. Porque nenhum deles falou de Jesus para você. Não. Meu povo, como é que você vai numa sorveteria e de alguma forma não exala algum sabor de Jesus? Algum cheiro? Graças a Deus eu nunca chupei sorvete no Chiquinho, eu estou livre desse pecado. Mas nós somos chamados a viver um tipo de relacionamento intencional. E ele veio na sexta, e ele, o Mumuca, cutucou em mim assim e falou assim, quer falar com o senhor? Olhei para ele assim de longe, falei, ai. Sentei. Os olhos marejaram dele. Pastor, eu quero uma igreja.
eu estou gostando daqui. Gostei do Senhor, gostei desses jovens. Já enturmei com os meninos, já vai fazer parte do pequeno grupo do Arthur ou do Baiano, não sei ainda, vai depender da agenda dele. Mas é assim que nós temos que ser. Paulo era relacional. Paulo sempre tinha Timóteo, Tito, Lucas, Eúbulo, Cláudia, Prudente, e tantos, e tantos, e tantos outros. Mas por que eu estou falando disso? Porque uma igreja assim relacional, uma igreja vida na vida, uma igreja que transborda da palavra pregada no púlpito, estudada durante a semana, uma igreja que transborda isso através da vida e da voz na vida de outras pessoas. Sabe o que uma pessoa assim, uma igreja assim vai descobrir imediatamente? Relacionar é difícil demais. Conviver como deve ser não é para os fracos. E por isso que eu quero uma igreja de gente forte. Não dá para você viver no seu mimimi e ser o multiplicador de discípulos que o Senhor Jesus te chama a ser. Eu já ouvi casos de gente que não queria fazer pequeno grupo em casa, lá em São Paulo. Aqui não tem gente assim. Porque não queria desconfortos, não queria que a casa ficasse suja, não queria ter trabalho para limpar depois que o povo fosse embora. Paulo, aqui no nosso texto, ele escreve de um jeito que fica claro para o leitor que ele desejava que Timóteo enxergasse o quanto é difícil se relacionar. O quanto é difícil cultivar laços de relacionamento cristão, mas Paulo quer que Timóteo veja a dificuldade e saiba, vale a pena, Deus nos sustenta, todos nos abandonam, mas Ele fica do nosso lado, Ele nos dá força, e a gente faz o que tem que fazer. O apóstolo pinta 3 dificuldades, pelo menos, que visam demonstrar como é difícil, e será difícil, uma vida relacional, um ministério relacional, a vida cristã, o cristianismo vida na vida. Agora, gente, por favor, não pense que esse ministério cristão do qual eu falo é só para pastor, missionário, líder de pequeno grupo, líder de alguma coisa na igreja. Não, o ministério cristão, na verdade, é para todo crente. Todo crente é um ministro, porque ministro significa servo, diáconos. Então Paulo está falando aqui não só para um jovem pastor, e portanto as lições são aplicáveis apenas a jovens pastores no ministério. Não, Paulo está falando para mim e para você, somos chamados a uma vida relacional. Agora saiba, vida relacional é extremamente difícil, mas vale a pena. Olha alguns exemplos, verso 10. Demas me abandonou. Por quê, Paulo? Porque ele amou mais o mundo, as coisas da vida, e foi embora para Tessalônica. Gente, parece que Demas foi um parceiro fiel de Paulo durante muito tempo. Colossenses 4,14, Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Quando Paulo estava lá no primeiro emprisionamento em Roma, Atos 28 que a gente viu, e escreve aos Colossenses, ele diz, olha, Demas está aqui comigo, Lucas está aqui comigo, e eles mandam saudações. Só que agora a gente descobre, nesse segundo aprisionamento, que entre a saída de Paulo e a segunda prisão, alguma coisa aconteceu no coração de Demas, e Demas abandonou Paulo. De certa forma, Paulo se sentiu traído, abandonado, preterido. E aqui fica a primeira lição, quando a gente se envolve com pessoas que andam até durante muito tempo com a gente vai ter a tristeza de olhar para o lado e descobrir que elas amaram mais o mundo e foram embora. Isso dói. Também é difícil quando a gente fica sozinho no ministério. Olha os versos 10 e 11. Olha o nome do cidadão. Crescente foi embora para a Galácia, Tito foi embora para a Dalmácia, apenas Lucas está comigo. Então é como se Paulo dissesse assim, era uma vez quando eu estava acompanhado de grandes homens, agora só tenho Lucas. Crescente, indo para a Galácia,
foi cumprir o ministério. Tito, indo para a Dalmácia, foi cumprir o ministério. Então, mesmo as medidas estratégicas no reino de Deus, quando a gente tem que, por exemplo, multiplicar um pequeno grupo, vai causar sofrimento. Houve um tempo que fulano, cicrano estavam aqui no nosso pequeno grupo, era maravilhoso, mas agora fulano cuida de um pequeno grupo lá, cicrano cuida de outro pequeno grupo acolá. É difícil, mas é assim. Olha o verso 14, Alexandre, o latoeiro, Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, ele me prejudicou muito. Verso 15, Timóteo, tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Meu povo, o ministério cristão é difícil, não apenas por causa da solidão, do abandono e do desprezo dos que são de dentro, mas também por causa da oposição hostil dos que nunca foram de dentro, dos que são de fora. Então todo o silêncio prolongado de um amigo, ou o golpe injusto de um amigo da onça, vai causar em nós dor. O ministério relacional é difícil. Alexandre o latoeiro deve ter sido alguém muito próximo, ou de Paulo, ou de algum discípulo de Paulo, a ponto dele ter tomado raiva e agora por onde ele passava, ele falava mal de Paulo. Será que isso não acontece entre a gente? A pessoa começou a andar, andou um tempo muito próximo de você e agora investiu a vida em você de alguma forma, ou sai, e aí você sai desfazendo tudo o que ela disse. É tão difícil quando a gente pegam suas palavras, distorcem, ou por pura maldade, falam mal de você, e a ponto de Paulo dizer, Timóteo, cuidado com ele, porque na verdade ele é um opositor feroz de tudo que nós dizemos. Olha o verso 16, talvez o verso 16 seja o versículo mais triste dessa carta inteira. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, primeira vez deste segundo aprisionamento. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Gente, sintam o peso da força dessas palavras. No momento de maior dor, no momento de maior necessidade, de maior vulnerabilidade, os irmãos não apareceram, não ficaram com Paulo. Eu fico com a pergunta, porque no verso 21, ele cita alguns nomes que estão mandando saudação para Timóteo. Onde estava Eubulu, que não apareceu na primeira? Onde estava Prudente? Onde estava Lino? Onde estava Cláudio? Onde estavam os outros irmãos que estavam mandando saudação a Timóteo? Aliás, onde estava Lucas? O texto diz todos. O texto não diz todos menos Lucas. O texto não diz todos menos estes que mandam saudações. O texto diz todos. A gente vai voltar aqui, mas por hora eu quero que você fique com a força dessa expressão. Por mais que você invista sua vida na vida de gente, por algum motivo, às vezes justificável e muitas vezes não justificável, quando você mais precisar, elas vão te deixar na mão. E Paulo quer que Timóteo enxergue isso. Verso 20, 21. Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto, faça todo o possível para estar aqui antes do inverno, ou seja, algumas vezes ações estratégicas levam nossos amigos para longe de nós. No verso 20, Erasto foi para Corinto. Verso 10, Crescente foi para Galácia, como já dissemos, Tito foi para Dalmácia. E a gente fica só. Outras vezes a doença leva um amigo da gente, Trófimo ficou doente em Mileto. Outras vezes, as mudanças sazonais da vida nos deixam sozinhos. Venha, Timóteo, antes que o inverno chegue e você não conseguirá chegar até mim. A vida é feita de estações. Há estações da vida quando a casa da gente está cheia. Há estações da vida quando a casa esvazia. Há estações da vida quando a vida é um verão, uma primavera de alegrias.
E há momentos na vida em que tudo é inverno, e Paulo quer que Timóteo enxergue isso. Paulo menciona esses exemplos porque quer que Timóteo saiba o quão difícil é o ministério. É difícil sim, gente, se relacionar. É difícil colocar vida na vida, mas é fundamental. O cristianismo é para ser vivido, vida na vida, e vale a pena. Paulo não quer que Timóteo deixe de ser um homem da palavra. Pregue a palavra, ele disse isso em capítulos anteriores. Mas Paulo não quer que Timóteo seja ou deixe de ser um homem de pessoas. Relacione-se. Outra coisa, segundo, as decepções do relacionamento cristão. Falamos das dificuldades que estão envolvidas. Dificuldades nos levam a decepções. Verso 10, Demas me abandonou porque amou mais as coisas da vida e foi para Tessalônica. Gente, a gente não sabe se Demas um dia se arrependeu e voltou. Ou pelo menos durante o tempo de vida de Paulo. Parece que não, porque a gente não tem evidências do arrependimento e da restauração de Demas na Bíblia. Mas casos assim nos decepcionam profundamente, não é mesmo? Gente próxima, em quem você investiu, em quem você acreditou, você pensou, essa pessoa vai frutificar, e durante um tempo ela até frutifica. Aí ela ama mais o mundo e vai embora. Ela deixa você. Paulo quer que Timóteo sinta essa decepção. Por quê? Não apenas como uma preparação. Não apenas para dizer, Timóteo, eu não quero que você se decepcione o bastante a ponto de largar o ministério quando chegar a sua vez e você descobrir que os Demas nos abandonam por amor ao mundo. Não é só isso que Paulo quer dizer. Gente, e olha, eu já vivi o bastante como pastor para ver o quanto dói alguém em que você acredita tanto e sonha e tem planos. E aí chega a notícia, amou mais esse mundo e foi embora. Mas Paulo quer advertir Timóteo também. Paulo quer dizer, Timóteo, eu não estou apenas dizendo a você para você não se abater a ponto de largar o ministério. Eu estou dizendo para você não ser um outro Demas. O apóstolo diz com todas as letras a Timóteo o porquê de Demas ter deixado o ministério. Sabe por quê que Demas me abandonou, Timóteo? Espero que isso não aconteça com você. Ele amou as coisas desta vida, ele amou o mundo, ele me abandonou. Gente, há um tipo de amor por esse mundo que torna impossível o ministério, que torna impossível o relacionamento cristão. Há um tipo de amor por esse mundo que faz o crente, que faz o pastor, que faz o líder abandonar o ministério, e quando não abandona, o amor pelo mundo é tão grande que ele transforma o ministério em algo mundano bastante para ele conseguir permanecer. É muito triste. Eu não sou tão velho, 46, né? Enxuto. Mas eu já tenho vivido para perceber o seguinte, especialmente na minha raça pastoral. O nego está tão apaixonado com o mundo, mas não consegue deixar o ministério. Mas para ele aguentar o ministério, ele mundaniza o ministério. Tem crente assim, tem jovem assim nas nossas igrejas, amam o mundo e não deixam o mundo, ou melhor, não deixam a igreja, mas querem que a igreja se torne tão confortavelmente mundana, para eles não terem que ser vistos como quem abandonou. Demas amou o mundo. Eu tenho minha suspeita do que teria sido. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas Paulo quer que Timóteo, e Paulo quer que você também preste atenção. Nós devemos nos envolver com os outros, intencionalmente para edificar os outros. Mas veja, esse envolvimento pode fazer-nos ser abandonados pelos Demas que vão amar o mundo. Mas Paulo não está dizendo só isso. Paulo está dizendo, Leandro, cuidado para você também não ser um Demas. Para você também não amar o mundo a ponto de deixar o ministério, deixar sua liderança ou transformar a sua igreja em algo tão mundano que você se sinta confortável bastante para dizer, tranquilo.
sob a liderança de Paulo, Demas não tinha como tornar o ministério mundano. Eu acho que por isso ele deixou Paulo. Paulo era do tipo radical. Tão radical que lá em Atos 15 ele teve uma briga com Barnabé, porque Barnabé queria que Paulo deixasse João Marcos continuar com eles, e Paulo falou não. Lá foi um erro de Paulo, tanto foi que depois ele e João Marcos fizeram as pazes, mas Paulo era um homem intransigente teologicamente, biblicamente, e sob a liderança de Paulo, Demas percebeu que Paulo não deixaria Demas mundanizar o que eles faziam. Paulo não deixaria Demas viver com os prazeres do mundo, andando com Paulo, como se tudo estivesse bem. E aí o que ele faz? Paulo, valeu, tchau, eu vou para Tessalônica. Há um tipo de amor pelo mundo, há um tipo de amor pela presente era, pelos frutos, ou pelos produtos da cultura que ignora Deus, que nega Deus, que degrada Deus, distorce Cristo, a cruz de Cristo, um tipo de amor pelo mundo, que exclui por completo o tipo de amor real e profundo, que a gente tem que nutrir por Cristo, pela palavra de Deus e pelo próximo. Há um tipo de amor por esse mundo, gente, que é totalmente irreconciliável com a vida cristã. Não seja como Demas. Mas também não fique para ver tudo mundanizado o bastante para você ficar de boa. Testemunhar ao mundo sobre a cruz, resgatar o mundo do pecado e da condenação, requer de nós a intrepidez de Paulo. Lembre-se, mais pessoas abandonam Cristo, mais pessoas abandonam a igreja, abandonam o ministério, abandonam a esperança do céu, porque amaram mais o mundo e foram para Tessalônica do que qualquer outra coisa. Aí você deve perguntar, por que Tessalônica? Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Por que Tessalônica? É como se Paulo nos deixasse querendo... Conta o bafão, Paulo. Teria sido uma mulher que não era dele? É provável. Teria sido um homem? Pode ser. Saudade de casa, afinal de contas, talvez ele fosse de Tessalônica, cresceu lá, talvez. Recebeu uma oferta comercial, era dinheiro, ele ganharia bem, também pode ser. Será que é porque quanto mais longe de Paulo, mais confortável para viver os prazeres do mundo? Parece que sim também, o que a gente sabe. Com certeza que quando Demas deixou Paulo e foi para Tessalônica, ele não foi para Tessalônica para servir Jesus. Como muita gente diz, eu não preciso de igreja para viver com Jesus. Engana-se você. Ele deixou Paulo, ele deixou Cristo. Porque chegou num ponto que ele entendeu, ele percebeu, não dá para eu curtir o que eu amo no mundo, esse pecado meu de estimação, não dá, e continuar do lado desse Paulo. Enquanto eu for seu pastor, com muito carinho e amor, eu quero ser esse chato. Porque eu não posso deixar você tornar o seu convívio na igreja mundano bastante para você não ter que se transformar à imagem de Jesus. Isso é decepcionante, foi para Paulo. E é como se Paulo dissesse, Timóteo, eu não quero me decepcionar com você. Já foi doloroso demais perder o Demas. Pare e pense por um instante, quantos nós já não perdemos porque amaram mais o mundo? Isso dói. Terceiro, as dores do relacionamento cristão. Verso 11.
Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Primeiro, considere João Marcos. Traga Marcos com você, pois ele é útil no ministério. Marcos tinha abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, Atos 13:13. Quando chegou a ocasião da segunda viagem missionária, Barnabé queria dar uma segunda chance, Paulo falou não. A briga foi tão grande, Atos 15, que Paulo e Barnabé pararam de se falar. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Mas no final a gente descobre que Paulo fez as pazes com João Marcos e também muito provavelmente com Barnabé. Traga Marcos porque ele será muito útil no ministério. Sabe qual é a lição que eu tiro daqui, gente? Bons amigos de fé vão nos causar dores. E pode ser que a gente até rompa com eles por um tempo. Mas é possível, pela graça de Deus em Jesus, haver arrependimento e reconciliação de uma forma transformadora. Igreja é lugar para isso. Se você já se rompeu com João Marcos um dia, ou com Barnabé, não seria a hora de você então refazer isso e descobrir que é muito mais útil e glorifica a Deus tê-los com você do que com cada um com um biquinho para um lado? A gente aprende que existem sim dores quando a gente se relaciona com João Marcos, com Barnabé, vai ter briga, vai ter choque de visão, a gente vai querer às vezes até matar o outro. Mas é possível reconciliar-se e algum dia dizer: como eu pude viver tanto tempo assim longe de você. Outra coisa, Lucas, apenas Lucas está comigo, diz o texto no verso 11. Gente, Lucas esteve ao lado de Paulo, ao que tudo indica, desde Troade, na segunda viagem missionária, Atos 16:8, Atos 16:11. Lucas sempre foi o grande amigo de Paulo, Colossenses 4:14. Aliás, Colossenses 4:14 dá a ideia de que Lucas era o médico pessoal de Paulo. Lucas foi o primeiro médico de família, cuidando do Paulo. Lucas foi quem escreveu a biografia de Paulo em Atos. E aqui em 2 Timóteo 4:11, Paulo está dizendo: só Lucas está comigo. Mas no verso 16, a gente lê que na primeira vez que Paulo foi levado em julgamento, ninguém o acompanhou. Todos me abandonaram. Até Lucas, Paulo. Parece que sim. Parece que sim. Mas a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque pode ser que Lucas estivesse em viagem missionária, pode ser que Lucas estivesse doente e não conseguiu ir. E pode ser também que Lucas, num lapso de fé, tenha se acovardado. Mas não foi só Lucas que aparentemente não apareceu. O verso 21 fala de Eubulo, que agora mandava lembranças, e Paulo está mandando as lembranças do Eubulo, que não estava com Paulo no primeiro momento. O Prudente, o Lino, a Cláudia e outros tantos irmãos. Então veja aqui, estão pessoas que Paulo considera fiéis o suficiente para Paulo escrever na carta que ele mesmo está escrevendo e que vai para Timóteo e mandar através dessa carta os cumprimentos desses homens e mulher. Como é que Paulo lidou quando todos o abandonaram? Verso 16 ele diz: eu entreguei isso para Deus e disse: Senhor, que o Senhor não cobre isso deles. Paulo nunca jogou isso na cara deles, ao contrário, o apóstolo envia saudações na carta dizendo, Paulo não é do tipo que fala: Eubulo, faz você sua carta, na minha você não escreve. Cláudia, se vira, na minha você não põe seu nome. Vocês me abandonaram. Na vida cristã, gente, o que a gente aprende com Paulo, no relacionamento cristão, pessoas crentes, pessoas sérias, pessoas queridas,
Quando nós mais precisarmos delas, ou não conseguirão estar do nosso lado, ou não poderão estar do nosso lado, ou não irão, por covardia, estar ao nosso lado. E é possível, pela graça de Deus, reconciliação. Com base no que Paulo faz aqui, no que Cristo fez por nós na cruz, porque mesmo Pedro, que negou Jesus, os 11 que abandonaram Jesus, então com base nisso eu exorto a você, não seja tão simplista e não seja tão implacável quando você mais precisar de alguém e essa pessoa que você tanto estima e por quem você tanto fez, não aparecer. Não seja simplista e diga assim: se me amasse de verdade, não teria feito isso comigo. Se me amasse de verdade, teria aparecido. Não seja simplista, porque as almas humanas e as circunstâncias da vida são muito mais complicadas. Porque deixa eu te dizer uma coisa, com base no que Paulo escreve, é possível você amar alguém profundamente e ferir essa pessoa, porque é o pecado em nós. Não seja simplista, mas também não seja implacável. Não perdoo, não consigo perdoar, não quero saber, não apareceu, não esteve comigo, não me ajudou, eu fiz tanto por eles. Paulo poderia dizer: dei minha vida por esses. Diga a si mesmo e diga a Deus repetidamente sobre aqueles crentes que já te machucaram. Faça como Paulo, diga assim: Deus, que isso não seja cobrado deles. Porque se você tem coragem e coerência o bastante para dizer: Deus, não cobre isso deles, você vai ter que ser o primeiro a dizer: eu não cobro mais isso de você, eu lancei isso na cruz. Paulo nos ensina que bons amigos, irmãos amados, podem nos fazer sofrer e continuar depois de tudo bem tratado, bons amigos. Lucas, Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos, talvez até Lucas, por alguma razão, não apareceram no julgamento de Paulo, mas Paulo os perdoou. E Paulo enviou as saudações deles a Timóteo através da carta dele. Ah, eu quero dar um beijo em Paulo. Paulo permaneceu firme até o fim. Não foram dificuldades com as pessoas, não foram decepções com as pessoas, não foram dores causadas pelas pessoas. Crente, chega de se amargurar com as feridas que outros causam em você, isso te mata. Como é que foi possível, Paulo? Como é que Paulo conseguiu lidar com as decepções, com as dificuldades, com as dores? Paulo, como você conseguiu? A gente já falou de tanto sobre como Paulo procedia ao longo da série, mas deixe-me resumir algumas coisas. Em primeiro lugar, Paulo nunca descartou a presença fortalecedora de irmãos, de cristãos com ele. Veja, ele está dizendo aqui: Timóteo, vem depressa, verso 9. Por favor, vem assim que você puder, verso 21. Timóteo, faça todo o possível. Paulo não é do tipo de gente que, porque já foi ferido bastante por gente, agora não quer mais gente. A gente está cansado de ver gente assim, que tem às vezes até a coragem de dizer: eu prefiro amar meu cachorro. Ô, gente, eu amo o meu bichinho Mac, amo, mas eu tenho que amar mais o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Paulo não é do tipo que, porque teve dificuldade com pessoas, porque teve decepção com pessoas, teve dores com pessoas, Paulo não é do tipo que abandonou a comunhão fortalecedora. Olha, esse é o padrão de Paulo. Romanos 1:11, Romanos 15:23, Filipenses 4:1, 1 Tessalonicenses 2:8. Paulo queria amigos que levavam ele para Cristo e queria amizade para levar outros a Cristo, repartir dons uns com os outros, fortalecer através do testemunho mútuo.
Paulo acalentava a amizade, sabendo que seres humanos são imperfeitos, ele também era. Paulo sabia que Jesus nunca pretendeu, gente, que o gozo da presença de Deus na nossa vida substitua pessoas. O mesmo Paulo que diz aqui nos versos 17 e 18, o mesmo Paulo que diz, olha, o Senhor, quando todos me abandonaram, o Senhor ficou comigo. Esse mesmo Paulo, não te surpreende ele dizer, Timóteo, vem depressa, eu quero você. Você precisa de gente, mas não é de qualquer tipo de gente. É de gente que leva você a Jesus. É de gente que exorta você no Evangelho. É de gente que encoraja você. Jovens, membros da segunda igreja, não seja melindroso. Quando um irmão, em amor, tentar te ajudar, ouça. E se for exagero, ouça e depois leve a Deus e diga, Deus, parece-me exagero, é mesmo ou é a defesa pecaminosa do meu coração? Ouça, povo de Deus. Porque uma das maneiras de Deus nos levar perseverantes até o fim é através dos Eubulos que nos decepcionam, dos Linos que nos decepcionam, dos Prudentes que nos decepcionam, das Cláudias que nos decepcionam, dos Lucas que não estão por perto, dos Timóteos que são... Gente, o que Timóteo tinha para oferecer para Paulo? Timóteo era um menino novo. Para pensar. Um menino novo. E Paulo quer passar os últimos dias de vida com ele, não só para instruí-lo acerca de como prosseguir com a tocha do Evangelho, mas porque Paulo revigorava-se ao lado de Timóteo, ao lado de Lucas, ao lado de Eubulo, ao lado de Cláudia. Você quer ficar firme e forte até o fim? Encontre seus amigos e amigas de fé. Exorte. Seja exortado, encoraje, seja encorajado, perdoe. Segundo, não deixe esfriar ou apagar a chama viva da comunhão com Cristo. Paulo sabia que, em última instância, quem nunca o abandona é Cristo. E Cristo nunca nos abandona para a gente ir até o fim, pregando, discipulando e cumprindo o que Ele tem para nós. Agora é interessante que eu disse para vocês, pode ser que Demas não tenha aguentado as exortações de Paulo. Falou, Paulo, quer saber? Tchau, fica na sua, eu vou para Tessalônica. Eu vou montar meu ministério em Tessalônica. Já viu gente fazer isso? Ô, meu povo. Eu vou montar meu ministério em Tessalônica. Aí Paulo diz, na verdade, Demas amou esse mundo. De alguma forma, Paulo serviu para Demas como alguém que abandonou Cristo. É impressionante porque outra coisa que eu mais ouço, e a gente sabe disso na vida cristã, alguma decepção que crentes causam em nós, faz a gente virar e dizer assim, eu não quero saber de igreja e de Deus. Não seja um Demas. Não seja do tipo que por ter pessoas que te ferem e terão, aqui vão te ferir, eu vou te ferir, você vai me ferir, nós vamos nos ferir. Nós somos desgraçadamente pecadores, meu povo. Não deixe que alguém em Cristo, quando te ferir, fazer você dizer, eu não quero mais igreja e nem Jesus. E também não seja do tipo que fala, eu não preciso de mais ninguém. Basta a presença de Jesus comigo. Porque Paulo equilibra comunhão fortalecedora, vem logo Timóteo, com a presença de Deus que nunca nos abandona. E a última coisa, não despreze a importância de cultivar 3 coisas que Paulo claramente cultiva aqui no final. Paulo cultiva a saúde física, Paulo cultiva
a saúde mental, espiritual, e Paulo cultiva modéstia e simplicidade. Eu vejo isso no verso 13. Timóteo, quando vier, não se esqueça de trazer a capa que eu deixei em Carpo, com Carpo, lá na cidade de Troade. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Ou seja, Paulo quer capa para esquentar o corpo, Paulo quer livros para estimular a mente, Paulo quer a Bíblia para encandecer o coração. É impressionante porque esse Paulo, que teve experiências arrebatadoras, foi elevado ao terceiro céu, anjos apareceram a ele, o próprio Cristo apareceu a ele foi inspirado para escrever boa parte do Novo Testamento. Esse Paulo, cheio de experiências únicas, singulares com Deus, não desprezou a presença de Timóteo, não desprezou a leitura bíblica, não desprezou a leitura de livros. Paulo queria estar bem aquecidinho com a capa, para ler seus bons livros, e aquecer o coração com a boa Bíblia. Por quê? Porque nas palavras de Pedro, 2 Pedro 3,18, Paulo queria continuar crescendo, mesmo que a morte já pudesse ser vista a palmos de distância. Mas ele queria continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultive a saúde do corpo, para que você consiga desfrutar da boa leitura, de bons livros e da palavra de Deus. Esses chegam firmes e fortes até o fim. Mas há também modéstia e simplicidade, porque Paulo diz assim: traz a minha capa, eu deixei ela com Carpo, lá em Troade. Dá vontade de perguntar assim: Paulo, não tem capa em Roma? Cláudia não pode fazer uma capa para você? Pega uma capa emprestada com os crentes aí da igreja. Eu vejo duas coisas aqui, pelo menos. Eu vejo, primeiro, Paulo lidou com tanto dinheiro das igrejas que ele recolhia ofertas, mas ele não deixou para ele o suficiente nem para comprar uma capa nova. Ele precisa pedir para trazer. E segundo, parece que se Paulo tivesse o dinheiro para comprar a capa nova, ele preferia investir na capa para outra pessoa, já que ele tinha uma com Carpo lá em Troade. É modéstia e simplicidade. Gente assim chega firme e forte até o fim. Eu fico impressionado, Paulo no final da vida dele, ele implora: vem logo Timóteo, traz minha capa Timóteo, traz meus livros Timóteo, traz minha Bíblia Timóteo. Por quê? Porque tudo isso contribuiria para mais de Jesus nele e ele de Jesus nos outros. Pelo que você vai pedir quando você estiver dando seus últimos suspiros de vida? Pelo que você vai pedir? É sério isso? Pelo que você vai pedir? Paulo queria Timóteo, capa, livro e Bíblia, porque ele queria continuar aprendendo de Cristo. Meu desejo é que você fique firme e forte até o fim. E só o Senhor Jesus pode livrar você da boca do leão e de todo ataque maligno e levar você em segurança para o reino celestial. Então eu te digo hoje à noite, agarre-se com fé a Cristo. Abrace amigos de fé, abrace pessoas que te levem para mais perto de Cristo. Aqueça sua mente com bons livros. Alimente seu coração com a Bíblia. E nunca se esqueça que enquanto Cristo vai te livrando de todo o mal e te sustentando firme e forte até o fim, Ele te faz com um único propósito, para você continuar plenamente anunciando o Evangelho. Então, para ficar firme e forte até o fim, você precisa de Cristo. Cristo na presença dos irmãos na sua vida.
um coração e uma mente alimentados de Cristo, e um senso de missão, de que você ainda está aqui para pregar o Evangelho e fazer discípulos, não é para você se realizar na sua carreira. Conquanto isso seja muito bom, obrigado. O Senhor quer que você faça discípulos. Feche seus olhos e ore comigo. Deus querido, livra-nos de ter um coração como o de Demas, que ama mais o mundo e que, quando não consegue transformar o convívio cristão em algo mundano bastante para ficar, a gente vai embora. Livra-nos desse pecado desgraçado. Livra-nos de ter uma língua como a de Alexandre o Latueiro. Livra-nos de acovardar, de viver o nosso próprio conforto quando os Paulos estão aí mais precisando. Livra-nos de nos omitir. Faça de nós um povo firme e forte até o fim em Jesus. Uma igreja firme e forte. Que Jesus seja nosso tesouro, nossa alegria, nosso deleite, nossa delícia, nosso maior bem. E que a gente veja na amizade com o outro, oportunidade para cultivar mais desse tesouro que é Cristo, para repartir esse tesouro. Ó Deus, livra-nos da futilidade desses tempos. Ó Deus. E se há alguém aqui hoje à noite que talvez estivesse aqui quando chegou, com um coração igual de Demas, pronto para ir para Tessalônica, que o Senhor possa impedi-lo ou impedi-la já. Possa mantê-lo e mantê-la em Cristo. Ó Deus, levante entre nós mais Paulos, mais Timóteos, mais Lucas, mais Eubulos, mais Cláudias, mais Prudentes, mais Linos, mais Titos, mais homens e mulheres de fé. Ó Deus, nós queremos espalhar a mensagem do Evangelho por esta cidade. Usa-nos, eis-nos aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém.